partir de agora, então, veremos algumas atribuições, né, alguns aspectos necessários para que o cipeiro, para que a CIPA funcione de maneira adequada, né? O que é necessário que o cipeiro tenha dentro de si para executar a sua função, né, a sua atribuição no dia a dia, e também algumas rotinas, algumas técnicas que a CIPA, de um modo geral, precisa aplicar, né, para que consiga também desenvolver com a maior qualidade possível o seu trabalho. Muitas dessas ações vão depender, né, da responsabilidade do presidente e vice-presidente. Como a gente viu anteriormente, são eles que precisam dar essas condições de trabalho para a CIPA. Mas, de uma maneira geral, todo o corpo da CIPA, todos os cipeiros, eles devem atuar, eles precisam trabalhar para que a CIPA também tenha essas condições. Então, mais uma vez, é um trabalho conjunto, onde presidente e vice-presidente apenas estarão coordenando essas ações, né? Estão ali na linha de frente, eles que normalmente vão estar organizando essas ações. E eles vão estar delegando também as atribuições para cada cipeiro, para o secretário, vice-secretário e demais membros da CIPA. Então é a partir daí, né, dessa responsabilidade de presidente e vice-presidente, que eles vão delegar essas outras funções, essas outras responsabilidades para os demais cipeiros, para que todos tenham as suas responsabilidades, todos cuidem para que a CIPA seja desenvolvida, todas as suas tarefas, as suas rotinas que precisam acontecer durante todo aquele mandato, né, durante o ano de mandato, para quem foi eleito ou indicado. Então, todos vão ter as suas responsabilidades. Começando, então, falando um pouquinho aí dessas responsabilidades, né, do próprio cipeiro, né, do papel do cipeiro, o que ele precisa fazer no dia a dia. O cipeiro é quem representa o empregador e os empregados diante da comissão sobre os assuntos relativos à segurança do trabalho. Então, é o cipeiro, seja ele um membro eleito, ou seja ele um membro indicado pelo empregador, que faz às vezes ali, né, os membros eleitos representando os empregados e os membros indicados representando o empregador. É a voz de cada lado que está presente ali na CIPA. Então, com os membros indicados, o empregador vai estar recebendo essa informação, né, do que está acontecendo na CIPA, quais são as reivindicações, e também, através desses membros indicados, eles vão estar repassando essas informações para os demais membros. E assim vai acontecer também com os representantes dos empregados, né? Então, eles vão ser a voz dos empregados lá na CIPA, né, para o empregador, né? Vão estar levando para o empregador também essas informações e vice-versa. Então, um dos principais papéis do cipeiro é estar fazendo essa comunicação, é estar fazendo esse meio de campo entre empresa e empregados, entre empregador e trabalhadores. De ambos os lados, a gente vai ter aí a CIPA como um fiel da balança, né? Quem vai estar ali transmitindo essas informações, as sugestões de melhorias, as críticas, o que precisa ser feito. De um lado e de outro, a gente vai estar ouvindo aí por parte do empregador quais são as medidas que vão ser tomadas, o que dá para fazer de imediato, o que não dá, enfim, precisa existir ali uma boa comunicação entre as partes, empregador e empregados, e é através da CIPA, dos membros da CIPA, eleitos e indicados, que vai existir, né, essa comunicação, né, através daí que a gente vai ter uma CIPA mais atuante, mais eficiente. É extremamente importante que tenha essa boa relação
né, entre os próprios membros da CIPA, mas também saber ouvir os empregados, os demais trabalhadores e também ouvir o lado do empregador. Então o cipeiro precisa exercer bem esse papel aí de estar coordenando, né, estar fazendo esse meio de campo aí entre essas informações. O cipeiro também precisa desempenhar suas funções na comissão com responsabilidade. Então, a partir do momento que você foi eleito ou indicado para a CIPA, você assume, obviamente, ali uma grande responsabilidade. O cipeiro não pode estar na CIPA simplesmente por estar. Estou aqui, me indicaram, mandaram eu vir aqui, eu me candidatei por causa de estabilidade. Isso é um equívoco, é uma grande responsabilidade, porque estamos cuidando de vidas, de outros pais e mães de família que trabalham junto com a gente ali, que estão com a gente no nosso dia a dia e que dependem do trabalho da CIPA também, além do trabalho do SESMIT da empresa, além do próprio empregador ali, mas dependem de um bom desenvolvimento do trabalho da CIPA para que tenham qualidade e segurança no trabalho, no seu dia a dia, para que esses pais e mães de família consigam voltar para casa todos os dias com saúde e segurança. Vão trabalhar durante todo o seu período, o seu turno de trabalho, mas no final do dia vão voltar para a sua família. Então, depende muito também do trabalho do cipeiro. Então, é uma grande responsabilidade. Eu não posso entrar na CIPA apenas por entrar, né, sem conhecer, sem ter um interesse, sem ter a curiosidade de como funciona, sem participar dos treinamentos, das reuniões. Eu não posso simplesmente estar por estar. Eu preciso realmente contribuir para a CIPA. Eu tenho que ter essa noção que é uma grande responsabilidade ser cipeiro. Como a gente falou, a gente vai trabalhar com vidas, né, e vidas não tem um valor estimável aí, né? As vidas são importantíssimas, né? São o principal recurso de qualquer empresa, o principal bem, né, é a vida dos seus trabalhadores. Então, a CIPA trabalha com isso, trazendo qualidade de vida e segurança para esses trabalhadores. Então, precisa ser um trabalho muito bem executado e com isso também é uma grande responsabilidade. Então precisa levar muito a sério a CIPA, precisa entender que realmente você está ali para fazer a diferença. A CIPA ser boa, ser quente ou ser fria, depende muito do interesse, da responsabilidade dos seus cipeiros. Se você foi pego meio que no laço ali, não, eu preciso, vai ser você, né? Vou te colocar na eleição, vou te indicar aqui, você precisa entender, bom, se alguém está me escolhendo aqui, está me indicando, se alguém quer que eu faça a minha candidatura para tentar ser eleito, é porque já enxergaram em mim ali algo de bom, alguma responsabilidade. Enxergaram que eu sou alguém que me preocupa com a minha segurança e dos demais. Então precisa assumir essa responsabilidade para si e realmente aplicar isso no dia a dia. O cipeiro precisa fazer a diferença na vida dos demais trabalhadores. Isso vai ser com as suas campanhas, com as suas inspeções, com a CIPAT, com treinamentos. É no dia a dia do cipeiro que ele vai estar demonstrando isso. Se ele está realmente ligado com aquilo, se ele tem responsabilidade, se ele quer participar realmente, fazer a diferença, ou se simplesmente vai estar ali cumprindo um papel ali, cumprindo tabela apenas. Então, precisa realmente estar interessado, ser participativo, cuidar para que as coisas aconteçam no dia a dia. É o que vai fazer total diferença. Porque senão não precisava nem ter CIPA, né? Se fosse, é só para cumprir tabela, só para deixar registrado no papel, isso não vai mudar nada no dia a dia dos trabalhadores. E não é essa a função da CIPA. Então, a função do cipeiro é fazer um bom trabalho, fazer um bom papel no dia a dia, para que todos os trabalhadores
né? Desde já do presidente até o cargo mais simples, para que todos tenham qualidade de vida e segurança. Ah, Tiago, mas muitas das coisas não dependem do cipeiro, depende do empregador liberar, depende da aprovação, isso, aquilo. Ok, mas o papel do cipeiro é estar identificando esses riscos e estar sugerindo melhorias, sugerindo medidas de controle. E aí, é claro, a gente sabe que não depende só da ação do cipeiro, né? Como a gente falou, existe a necessidade de uma aprovação técnica, existe uma necessidade de aprovação, às vezes, de custo, de valores, enfim, uma série de outros fatores. Mas sempre a segurança precisa estar em primeiro lugar. Então, é realmente atuar com responsabilidade no dia a dia. Não só lá na reunião, né? O papel do cipeiro é uma vez por mês participar da reunião. É muito pouco. Então, e os outros 29 dias, os outros 30 dias do mês? Né? Então, não vai ter nada, não vai ter nenhuma ação do cipeiro. Isso precisa ficar muito evidente, muito claro no dia a dia. É extremamente necessário que o cipeiro assuma as suas responsabilidades que foram atribuídas, que ele reconheceu no treinamento. Então, no treinamento eu aprendi que o cipeiro tem que fazer inspeção, que o cipeiro tem que fazer checklist, CIPAT, treinamento, divulgar informações, preparar as reuniões, enfim, tudo que você está recebendo de conhecimento, você posteriormente precisa aplicar isso no dia a dia. Então, é uma grande responsabilidade. Não pode deixar que isso seja apenas mais uma atividade, me colocaram na CIPA, eu já participo de brigada, Não, tem que atuar com responsabilidade. Você está cuidando de vidas. E aí entra muito no próximo item que a gente vai ver agora, né? Acreditar que algo pode ser feito para a prevenção de acidentes em sua empresa. Então, o cipeiro que não acredita nisso, nem adianta estar na CIPA. Né? Não adianta eu falar nada, a empresa nunca faz isso. Está equivocado. Né? O cipeiro precisa acreditar que as suas ações, que as suas tomadas de decisão no dia a dia vão fazer a diferença na prevenção de acidentes, vão evitar que acidentes aconteçam, por mais simples que pareça, por mais simples que possa ser. Então, são pequenos gestos, pequenas atitudes que podem fazer toda a diferença. Às vezes, quando a gente fala em prevenção, a gente fica sempre imaginando algo muito grandioso, que vai custar muito dinheiro, que precisa realmente enfeitar o pavão. E às vezes não. Às vezes, com atitudes simples, apenas uma sinalização que você faz pequeno ali, com uma fita zebrada, por exemplo, ou instalação de uma placa, ou você mesmo está fazendo um diálogo ali com aquele trabalhador, explicando a maneira correta de se fazer uma atividade, explicando o porquê da necessidade de um uso de um determinado EPI. Isso já vai fazer toda a diferença. Você já vai estar contribuindo para essa prevenção. Né? Então, a gente precisa ter um olhar mais amplo, né? Não estar focado apenas, prevenção, eu preciso fazer uma ação aqui, que eu vou ter que comprar um material, eu vou ter que... Às vezes são coisas simples, não tem essa necessidade. Vai ser um simples bate-papo ali, uma orientação, tirar uma dúvida, ouvir uma sugestão de melhoria de um trabalhador, enfim. E às vezes coisas que parecem pequenas para a gente no dia a dia, mas que vão fazer toda a diferença. Então o cipeiro precisa acreditar nessa verdade, o cipeiro precisa acreditar na prevenção. Ele tem que acreditar que o seu trabalho no dia a dia vai fazer toda a diferença na vida dos demais trabalhadores. O sucesso da CIPA é passar o seu mandato sem acidente, né? Ou seja, com a prevenção. Eu consegui passar um mandato, 12 meses, sem ter nenhum tipo de acidente ou sem ter acidentes graves, quer dizer que a minha CIPA atuou fortemente. É claro, a gente tem outros fatores que vão contribuir para isso.
A própria segurança do trabalho da empresa, a cultura de segurança já desenvolvida, outros fatores, mas a CIPA que atua fortemente no dia a dia dos trabalhadores, que faz as inspeções, os treinamentos, as orientações, que faz aquele bate-papo no dia a dia, com certeza isso também vai ser um fator que vai estar contribuindo para essa prevenção. Então, a CIPA precisa se fazer presente para os trabalhadores. Realmente, os trabalhadores precisam reconhecer, precisam saber que ali existe uma CIPA e que ela é muito atuante, que aquela CIPA faz acontecer. De que maneira eles vão perceber isso? Com o próprio trabalho da CIPA. Quanto mais ações a CIPA fizer no dia a dia, mais ela vai ser vista, mais ela vai ser lembrada, né? A gente já tem esse ditado popular lá de trás: quem não é visto não é lembrado. Então a CIPA precisa ser lembrada, ela precisa ser vista, mas de uma forma positiva, né? Porque às vezes a CIPA vai cair também, né, na boca do povão aí de forma negativa. Isso não é legal. Pô, essa CIPA não está trabalhando, essa CIPA não faz nada, né? Não consegue fazer uma ação. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também, né? Por isso que é extremamente importante que todo mundo esteja muito comprometido, que assuma as suas responsabilidades e entenda o verdadeiro papel do cipeiro, que é a prevenção. Então sempre estar atuando, mostrando no dia a dia o que a CIPA está fazendo. Então se programando com inspeções para fazer lá no setor de trabalho, para ir falar diretamente com os trabalhadores, preparar uma boa CIPAT, está fazendo diálogo de segurança, colocar material informativo lá no mural, despachar correio eletrônico, fazer campanhas ali de prevenção no dia a dia, tudo voltado para o tipo de trabalho que tem aí na sua empresa, né, para as suas características, para a sua realidade, para a realidade de cada empresa. Então, por exemplo, vou estar fazendo uma campanha voltada para a prevenção de acidentes com as mãos, que são as nossas principais ferramentas. Vamos fazer um trabalho aqui voltado para a ergonomia agora, porque a gente está tendo alguns afastamentos, aí, algumas lesões de coluna, por exemplo. Vamos fazer uma orientação aqui de movimentação de cargas com equipamentos. Enfim, você vai adequando as rotinas da CIPA para a sua realidade, para aquilo que você enxerga como riscos potenciais no seu local de trabalho. Dessa forma você vai estar fazendo prevenção. Dessa forma você vai estar mostrando para os demais trabalhadores que você, como cipeiro, acredita na prevenção, acredita que ela é essencial. E isso vai fazer a diferença para o dia a dia daqueles trabalhadores também, né? Outro dado importante aí que a gente precisa avaliar também é que o cipeiro ele precisa conhecer as normas regulamentadoras de segurança. Como a gente falou lá atrás, já existem 37 normas regulamentadoras. Para cada atividade, para cada empresa, para cada setor, vão existir uma ou mais normas regulamentadoras aplicáveis. E aí o cipeiro precisa decorar tudo, saber tudo? Não, mas ele precisa ter uma noção básica, pelo menos, de todas as NRs. Primeiro, saber o que é uma norma regulamentadora. É uma lei de segurança do trabalho. E aí, cada uma das 37 normas regulamentadoras vão estar tratando de temas específicos. Então, precisa conhecer pelo menos as básicas aí, né, o que elas dizem. E outra informação importante, né, como eu falei, a gente não vai conseguir decorar, né? A norma regulamentadora é uma bíblia enorme aqui, né? São várias páginas aí e também a gente tem acesso hoje na internet, enfim, a gente não vai conseguir decorar, mas a gente precisa saber onde então está buscando essa informação. Então, quais são as atividades que eu tenho lá no meu trabalho que fogem da rotina ali
normal, habitual, né, das questões de segurança que já estão previstas no dia a dia, que eu preciso me atentar. As mais comuns, que a gente mais vai estar encontrando aí no nosso dia a dia, nos diversos segmentos, em várias empresas, por exemplo, hoje em dia é NR35, que vai falar de trabalho em altura, praticamente em todas as empresas, em todas as indústrias, em algum momento a gente pode ter o trabalho em altura. Então existe a NR35 para dizer quais são os critérios mínimos de segurança para fazer essa atividade. Outra norma muito utilizada nos dias atuais é NR33, espaço confinado. Também em diversos segmentos, diversos tipos de indústrias, de atividades, existe, né, o serviço em espaço confinado. A gente tem a NR10, que vai falar de eletricidade, onde não existe eletricidade hoje. Então, também vai ter uma norma específica para isso. A gente tem a NR20, que vai falar de líquidos combustíveis e inflamáveis, que também pode estar se aplicando, né, em diversas atividades. E aí a gente tem algumas que são mais amplas, né, como por exemplo a NR6, que fala de EPI. Todas as indústrias, todas as fábricas, 99,9% utilizam algum tipo de EPI. Ao menos uma botina de segurança, um capacete, um óculos, um protetor auricular. Então, é lá na NR6 que a gente vai buscar essas informações. A gente fala de CIPA, que várias empresas, a grande maioria das empresas também precisam ter. Vai estar lá na NR5. Enfim, vão existir todas essas 37 até hoje, né, até o momento, 2021, a gente tem 37 normas regulamentadoras que, com o passar do tempo aí foram evoluindo, como a gente viu lá atrás, né, surgiu lá em 77, 78, na década de 70, e aí foram se aprimorando para chegar ao que a gente tem hoje, 37. Mas com toda essa evolução da tecnologia, dos trabalhos, é muito provável que logo apareçam mais NRs. Algumas podem ficar obsoletas, né, ou vão tendo atualizações também. Então o cipeiro precisa conhecer um pouquinho das normas regulamentadoras, saber o que cada uma fala e qual o caminho a seguir. Estou com dúvida, não sei onde que eu vou encontrar isso, eu vou buscar lá. Hoje em dia a gente tem informação muito fácil, né? A gente só jogar na internet lá, né? Nos aplicativos de busca, enfim, que você vai conseguir ter essa informação, ou ter realmente lá ainda o meio físico, né? Existem ainda as normas regulamentadoras em formato de livro para você ir lá e consultar. Vai buscar informação lá com a segurança do trabalho, com o engenheiro, com o técnico, com a equipe do CERMIT, que vai conseguir te auxiliar. Mas o cipeiro precisa ter um conhecimento básico, né? E aí quando for algo mais a fundo, aí vai procurar buscar essa informação, né? Seja através de meio digital, de meio físico, de estar perguntando mesmo, indo lá no CERMIT, na segurança do trabalho, para estar buscando essas informações. Mas é importante saber, então, da onde que vem todos os procedimentos de segurança, o que pode e o que não pode ser feito, como faz um trabalho em altura, como faz um espaço confinado, NR20, qualquer tipo de procedimento de segurança, ele vai estar baseado nas normas regulamentadoras. Por mais que, às vezes, a empresa tem lá o seu procedimento interno, é que ela está fazendo algo a mais ainda do que a norma pede. Menos que a norma pede não pode ser feito. Então, por exemplo, trabalho em altura. Se a norma fala que é considerado trabalho em altura a partir de 2 metros do nível inferior, a empresa não pode aumentar isso. Falar, não, eu vou considerar na minha empresa aqui a partir de 3. Isso está errado. Mas se ela falar, não, aqui na minha empresa eu quero considerar trabalho em altura a partir de 1 metro. Ok, aí ela pode fazer, porque ela está aumentando a segurança. Então, todo o procedimento de segurança que existe, ele é baseado nas normas regulamentadoras. É lei, não é nada
inventado. Ah, o cara lá que é chato que está mandando eu fazer, ou nem sei porquê, mas falaram que é assim, eu estou fazendo. Se a gente for buscar a fundo, sempre vai ser baseado nas normas regulamentadoras. Então o cipeiro precisa conhecer as normas, né, e, como eu falei, não precisa decorar tudo, nem vai conseguir decorar tudo. Eu tenho 12 anos já na área e às vezes uma coisa ou outra a gente não vai lembrar também, né? A gente acaba lembrando mais do que está no nosso dia a dia, o que a gente mais vivencia. Mas tem algumas NRs aí mais específicas que aí a gente vai ficar um pouquinho fora. Mais importante é saber onde buscar. Por exemplo, né, NR que fala lá da saúde, né, de serviços hospitalares, NR32. É algo que não está muito na minha rotina, não é do meu dia a dia. Então, vou procurar buscar essa informação. A gente tem uma NR nova agora que fala lá de trabalhos em plataformas de petróleo. É muito específico, né? Nunca tive esse tipo de trabalho, nunca presenciei isso, né? Não é da minha rotina, então não vou lembrar, vou precisar ir lá consultar. Então o cipeiro da mesma forma, né? Precisa vendo o que se encaixa, né? E para isso pedir o auxílio do SESMIT para ver quais NRs, quais normas regulamentadoras vão se aplicar no dia a dia da sua empresa, de onde você trabalha, e aí está buscando esse conhecimento, está lendo, está buscando informação, né, no dia a dia para desenvolver um bom trabalho. Em cima disso também, né, desenvolver o papel de educador de adultos em segurança e saúde do trabalho. Então, o cipeiro, como a gente já citou anteriormente aqui também, ele é um educador de adultos, né? A gente está falando aí de empresas, de indústrias, onde a gente tem aí na maior parte trabalhadores, né, maiores de 18 anos, né, que já são responsáveis, têm a sua responsabilidade legal, e aí o cipeiro é alguém que vai estar fazendo esse papel de educador, tudo que for relacionado à saúde e segurança do trabalhador é o cipeiro que normalmente vai estar levando essa informação, divulgando essa informação. E às vezes, quando for preciso, está dando aquele puxãozinho de orelha, aquela reorientação. Tudo, né, sempre com muita educação, né, com muita tranquilidade. Não posso ser aquele cipeiro que vai ficar brigando, discutindo, gritando com ninguém. Não é essa a função do cipeiro. O cipeiro é um educador de adultos. Ele vai levar informação, orientação de qualidade, para que aquele trabalhador entenda o porquê das coisas. Não adianta nada eu chegar no dia a dia e ficar lá gritando, você tem que utilizar o óculos, desce daí. Cara, isso é equivocado. Primeiro que o trabalhador já vai pegar uma birra de você ali, já não vai gostar porque vai se sentir envergonhado se eu chegar gritando, falando com ele alto na frente de todo mundo. Eu já perco aquele trabalhador ali. Segundo, se você só falar, desce daí, mas não explicar o porquê, tem que utilizar o óculos, mas não explicar o porquê, ele vai utilizar na sua frente. Você virou as costas, talvez ele retire o óculos. Por quê? Porque ele não entendeu o real motivo, por que ele precisa utilizar o óculos. Isso precisa ficar muito claro. Às vezes é um erro que acontece até com a gente, né, com os técnicos, com os nossos amigos aí da área de segurança. Às vezes a gente tem uma visão equivocada, né, que é algo punitivo. E não é. A nossa função é de orientação, de estar conversando, orientando. É claro que existem situações e situações. Tem momentos que a gente vai precisar ser um pouco mais enérgico. Mas você, cipeiro, vai deixar essa parte de ser mais enérgico, de tomar medidas administrativas quando for necessário para os responsáveis, que no caso vai ser lá seu superior, vai ser a equipe de segurança do trabalho. O cipeiro, ele não tem função punitiva em nenhum momento. É apenas de orientação, de informação
para os trabalhadores. Se você tem algum trabalhador que está te proporcionando alguma dificuldade ali, que ele não quer utilizar um EPI, que ele não quer seguir algum procedimento, aí sim você precisa repassar isso para o superior, para a segurança do trabalho, para que eles tomem as medidas necessárias. A função única e exclusiva do cipeiro é de orientação, é mostrar o porquê ele precisa seguir esses procedimentos, é conscientização dos trabalhadores. A partir do momento que fugiu disso, já não é mais atribuição do cipeiro. Aí o cipeiro precisa apenas estar comunicando o superior, comunicando o servente, para que eles aí sim tomem alguma atitude. Então realmente é o que está escrito aí. O cipeiro é um professor de adultos, ele vai estar orientando os trabalhadores e precisa estar fazendo essa conscientização. Então por que ele precisa descer da escada lá? Eu vou explicar para ele, ó, desce aqui, vamos conversar. Você está fazendo uma atividade que é trabalho em altura, você está numa escada a mais de 2 metros de altura. Isso é NR35, você vai lembrar, ó, que a gente acabou de falar. Precisa conhecer as normas regulamentadoras. Então, para você fazer o trabalho em altura, precisa seguir o que a norma regulamentadora 35 fala. Você precisa estar utilizando o cinto, tem que estar com o talabarte, porque se você cair dali e for para o chão, dificilmente vai ser algo simples, você vai se machucar, pode se ferir ou até morrer. E aí você vai deixar o seu filho, sua filha sem pai, você vai deixar a sua família lá carente. Então, você precisa fazer o trabalho com segurança. Já verificar, você tem treinamento de trabalho em altura, você pode fazer, tem os EPIs necessários, enfim, levar a conversa nesse sentido. Olha como é diferente, se eu chegar lá, ô fulano, desce daí, pelo amor de Deus, você está louco, o que você está pensando? Pronto, acabou. Já perdi aquele trabalhador. Ele vai até descer de lá, vai vir ali, normalmente às vezes pode ficar até bravo, ter uma discussão ali e não vai me entender, porque eu já cheguei de uma forma agressiva ali, gritando na frente de todo mundo, e às vezes, como eu já entrei muito ríspido, já entrei gritando, pelo amor de Deus, desce daí, às vezes não vai nem dar tempo, nem vou conseguir depois estar conscientizando aquele trabalhador. Às vezes ele nem vai querer me ouvir mais, pelo simples fato da maneira como eu cheguei falando com ele. Então, o trabalhador precisa estar, o cipeiro precisa estar muito consciente que o seu trabalho é de educação, de orientação, de conscientização dos trabalhadores. Não é nada punitivo, o cipeiro não manda em ninguém, ele tem sim uma autoridade pelo próprio trabalho que ele vai executar, mas essa autoridade não pode ser confundida às vezes aí com punição, eu estou ali para ser um inspetor, nada disso. O cipeiro está ali para orientar, para conscientizar o trabalhador. Se fizer de forma diferente, não vai funcionar. Tá? Isso é experiência própria, convivência de muitos anos aí com várias CIPAs, com várias equipes de trabalho, e realmente não funciona. Para que o trabalhador desenvolva o seu trabalho no dia a dia com segurança, muitas das vezes ele vai estar precisando da nossa orientação. E aí, a maneira como eu vou conversar, como eu vou falar com ele, é que vai fazer toda a diferença. Não adianta nada a gente chegar gritando, brigando, que eu falei, o trabalhador pode até fazer naquele momento, mas você saiu dali, virou as costas, ele já vai fazer equivocado de novo. Infelizmente, a gente precisa melhorar muito na questão de cultura de segurança. Já tem melhorado muito, tem várias empresas aí, a gente percebe, é notório que isso tem mudado de um tempo para cá, mas ainda acredito que para que seja
perfeito, né, que a gente fala, não, realmente hoje no Brasil todas as empresas têm uma boa cultura de segurança, vai ser a partir do momento que o trabalhador é que vai estar cobrando a empresa, preciso de um EPI aqui, olha, a gente está com uma situação de risco lá que precisa tomar uma melhoria, né? Mas ainda a gente não chegou nesse ponto, estamos caminhando para chegar lá. Então, ainda hoje a gente precisa muito do trabalho do SESMIT, da segurança do trabalho, do cipeiro no dia a dia, para estar acompanhando essas rotinas, para estar fazendo essas orientações, porque senão, infelizmente, acaba que isso vai se perdendo, né? O foco acaba sendo sempre produzir, entregar, fazer atividade, e muitas das vezes o próprio trabalhador acaba esquecendo que ele pode estar ali em posição de risco. Então, é por isso que existem a segurança do trabalho, a brigada de emergência, de incêndio, o cipeiro, enfim, que existem os programas de segurança, as normas regulamentadoras para buscar fazer esse controle, né? E o cipeiro tem um papel extremamente importante nesse sentido, que é o de conscientização desses trabalhadores. E aí, em cima disso também é o nosso próximo item, né, que o cipeiro precisa buscar e propor soluções para os problemas de segurança e saúde de todos na empresa. Então, é através desse conhecimento das normas regulamentadoras, através dessas orientações, dessa conscientização que ele faz, das inspeções necessárias no dia a dia desse cipeiro, que ele vai conseguir estar levantando todos esses riscos e estar buscando soluções para esses problemas. Como fica bem claro aí nesse trecho da NR, que o cipeiro precisa cuidar da segurança de todos os trabalhadores. Não importa se são os trabalhadores próprios, se são terceirizados, se são visitantes, enfim, todo mundo que está ali dentro da empresa, da indústria, da fábrica, precisam ter condições de segurança para estar executando a sua atividade, seja ela qual for. Às vezes a gente fica muito focado dentro das operações, né, dentro das áreas industriais, mas a gente tem todo um time ali, toda uma equipe que faz um trabalho fora das operações que também é essencial. Os trabalhos administrativos, de RH, de ambulatório, de SESMIT, né, de estoque, armazenamento, enfim, outras ações que estão fora da operação ali, que normalmente a gente tem, né, aquele maior foco, o acidente acontece mais aqui e tal, mas a gente não pode esquecer, pessoal de copa, de faxina, de limpeza, conservação, jardinagem, manutenção, para todos, né, para todas as funções a gente precisa cuidar, a gente precisa olhar. Normalmente o foco, né, maior vai ser onde a gente tem mais problema, né, onde a gente tem mais risco, digamos assim, né? Então, normalmente nessas operações que existem mais máquinas, equipamentos, partes girantes, eletricidade, enfim. Porém, a gente não pode esquecer, né, dos outros setores, das outras partes, que também existem os seus riscos. Às vezes, riscos que a gente considera menores, mas que podem estar causando problema também. Então, a gente precisa ter um olhar para todos os setores, para todas as funções, para todas as pessoas. O cipeiro precisa se preocupar com todos. Eu tenho que me preocupar com uma situação de risco presente lá na operação, lá dentro da indústria, da fábrica, que pode causar um acidente, mas eu também tenho que me preocupar lá, por exemplo, com o administrativo, se tem um mobiliário adequado, se eu preciso colocar um suporte de mão, um suporte de pé ali, por mais que pareça algo menor, mas também pode estar causando um problema ali, né? Pode ter uma LER, uma dor na coluna, enfim, isso também pode gerar um afastamento, também pode gerar uma doença do trabalho, que se equivale
a um acidente, eu vou ter um afastamento ali, eu posso ter um afastamento também daquele trabalhador. Então, a CIPA precisa ter um olhar muito amplo de todas as situações. Claro, a gente vai ter focos para atacar, se a gente está tendo mais problema, mais condição de risco, se a gente já teve acidente, então a gente vai fazer, ter um foco naquilo, mas a gente não pode esquecer das outras áreas. Todos precisam ter condições de segurança para executar a sua atividade. E aí independe se é um serviço operacional ou se é um serviço administrativo. Para todos eles, a gente precisa fazer um acompanhamento, um levantamento de riscos. A gente vai verificar, como a gente já citou lá, e vamos falar mais para frente especificamente, um mapa de risco, né, onde a gente vai fazer aquele pente fino em todos os setores da empresa, desde lá da portaria até lá ao final, até a expedição, até o estoque. Não sei como é a sua empresa aí, mas tem que passar em todos os setores, verificando todas as funções, todas as condições de trabalho. Eu não posso esquecer de ninguém, seja trabalhador próprio, trabalhador terceirizado, todo mundo precisa de segurança no seu dia a dia. E é uma das funções da CIPA, né? É contribuir para que isso aconteça. Claro que a gente vai ter o apoio do empregador, a gente vai ter o SESMIT, né, a equipe de segurança do trabalho, que também vai estar fazendo as suas inspeções, as suas rotinas, cumprindo com as suas responsabilidades, mas a CIPA está lá para isso também, para contribuir, para ajudar no dia a dia nessa prevenção, nesse controle dos riscos. Então, mais uma vez, volto a citar, né? Responsabilidade. O cipeiro precisa ter responsabilidade no dia a dia, ele precisa cumprir com tudo que foi solicitado lá nas reuniões ordinárias, lá no início da CIPA, com o que ele aprendeu no treinamento, precisa aplicar isso no dia a dia. Para isso ele vai ter que ter um suporte do presidente, vice do empregador, do SESMIT da empresa, enfim, mas precisa acontecer, precisa garantir a segurança de todos. Então, para isso, o cipeiro precisa ter um conhecimento, precisa conhecer as normas, os procedimentos, ter o treinamento, para a partir daí, então, ele conseguir desenvolver um bom trabalho.